Vamos então abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Assim diz o texto sagrado: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Obrigado ao Senhor por esse momento único, oportunidade que temos de estarmos diante da Tua santa palavra que alimenta o nosso espírito, que refrigera a nossa alma, uma palavra santa que vem do céu, uma palavra que o Senhor inspirou, o Senhor preservou, e através da Tua benevolência, da Tua graça, o Senhor iluminou a minha mente, e me deu agora capacitação para que eu possa transmitir à Tua igreja. Me usa como instrumento Teu, para que eu edifique a Tua igreja. Pai, revela-te a Ti mesmo, pela Tua palavra, abra o entendimento do Teu povo, para conhecer a Ti. Me usa como instrumento Teu. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens, tendo como base aqui a carta enviada por Paulo a Timóteo. Nós vimos na mensagem anterior que Paulo então ele dá um testemunho pessoal acerca do seu chamado, mostrando que o fato dele ter sido comissionado, o fato dele se tornar então apóstolo, isso foi pela graça, pela benevolência de Deus. Foi Deus então que o chamou. Ele reconhece que por si mesmo ele não poderia estar ali servindo a Deus, estar no apostolado, porque ele se auto-intitula como o maior de todos os pecadores. Logo em seguida ele exorta a Timóteo para que ele possa evidenciar o dom que foi dado a ele, o dom do seu ministério como evangelista. Ele mostra que Timóteo deveria guardar a sua fé e uma consciência pura, entre os quais algumas pessoas que estavam ali na igreja não fizeram isso, não retiveram a fé e uma consciência pura, e por isso eles fizeram naufrágio na fé. E ele cita então o nome desses, no capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 20, ele fala: entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Chegando então aqui no capítulo 2, nós vemos que Paulo orienta a Timóteo acerca do culto público. Ele orienta a Timóteo também acerca da oração e da postura correta que homens e mulheres deveriam ter nas suas práticas em relação à igreja. Vamos aqui no verso 1. Paulo então ele começa: admoesto, pois, antes de tudo. Paulo aqui exorta, ele admoesta, ele chama aqui Timóteo a atenção para que antes de tudo, esse antes de tudo aqui não está relacionado ao tempo, mas sobre a primazia da oração. Esse antes de tudo indica a primazia de importância e não de tempo. É como que Paulo estivesse falando: olha, o que há de mais importante, o que você deve levar em conta, o que deve colocar em primazia em relação a todas as demais outras coisas é a oração. O que você deve colocar em primeiro lugar na sua vida, não em questão de tempo, mas em questão de importância. O que deve ser de mais importante para você, ó Timóteo, está aqui a oração. Admoesto-te, eu te exorto, eu chamo você a atenção, que antes de tudo, que você se dedique à oração. Os apóstolos, eles viram na oração algo que deveria ser mais importante no seu ministério, em relação a todas as outras demais coisas. Nós vemos no capítulo 6 de Atos, quando então foram colocados ali para os apóstolos algumas necessidades que ocorreram ali
na igreja que demandaria algum tempo parte dos apóstolos. Foi então que ele instituiu ali os diáconos. E depois de ter instituído os diáconos, eles falam, capítulo 6, do 3 ao 4, no livro de Atos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mostrando que a ação social, cuidar das viúvas, dos necessitados, era importante. Aliás, um importante negócio. No entanto, para eles, os apóstolos, havia algo mais importante ainda, o qual ele diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sim, é importante a ação social e cuidar de algumas questões administrativas, mas os apóstolos reconheciam que eles deveriam estar ali voltados para a oração e para o ministério da palavra. Quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus Cristo, vimos que ele era sempre muito atarefado, indo de cidade em cidade, libertando os oprimidos, pregando o evangelho, estando ali nas sinagogas, sempre estando ali ativo no seu trabalho. Mas ele via também como o de primazia, de importância, a sua necessidade para orar. Lucas, capítulo 5, o verso 15 e verso 16 diz: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. As multidões se afluíam para escutá-lo, para estar ali junto dele, serem curados, restaurados. Mas ele então entendia sua necessidade, primazia de estar orando. Orar não se deve orar somente por uma questão de tempo, mas uma questão de primazia, de prioridade. Orar deve ser algo que você coloca em primeiro plano na sua vida. Jesus, os apóstolos, eles entendiam isso, e eles colocavam a oração como algo primordial nas suas vidas. Marcos, capítulo 1, o verso 35, ele diz: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Marcos capítulo 1, abra as suas Bíblias, acompanhe aqui o contexto em relação a esse texto aqui de Marcos 1, do verso 35, veja os dois versos anteriores, o verso 33 e o verso 34, olha aí que mostra o dia anterior, o quanto Jesus ele estava atarefado, antes dele então voltar-se para a oração. Diz: e toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conheciam, e levantando-se aí esse é o contexto anterior, muito atarefado, muitas pessoas se achegavam a ele. Aí quando ele chega no verso 35, ele diz: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Olha o contexto depois desse dia, os versos 37 e verso 38. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus, ele sempre estava ocupado, ele sempre tinha necessidade de estar pregando o evangelho. Esse texto aqui, o verso 35, mostra que, não obstante a sua semana atarefada, ele então de madrugada levantou muito cedo e foi orar, porque ele colocava isso como algo primordial, como algo necessário para a sua vida. Eu me lembro, quando ainda era um novo convertido, eu conversando com um amigo meu, nós tínhamos uma certa intimidade, falávamos sobre as nossas necessidades espirituais, e eu abri o meu coração para ele e disse
que estava com algumas dificuldades de arrumar tempo para orar. Olha, eu não estou conseguindo tempo para orar. Os dias a dia, o trabalho, a escola, eu estou sem tempo para orar. Aí ele me fez uma seguinte pergunta: Reinaldo, o que você faz da meia-noite às 5 da manhã? O que você faz da meia-noite às 5 da manhã? Talvez se eu fosse abrir aqui, algumas pessoas diziam: eu durmo. Mas se nós formos realmente sinceros, algumas pessoas entre a meia-noite e 5 da manhã, está lá na internet, está assistindo um filme, está olhando, talvez, como é que se diz? Essas redes sociais, ou está fazendo qualquer outra coisa. Às vezes está diante de uma tela. Mas muitas vezes, durante esse período, que talvez você poderia dizer dormindo, você está lá fazendo outras coisas que está ocupando o seu tempo. Mas veja bem, ainda que falte ali tempo, talvez você poderia pensar, mesmo em meia madrugada, buscar o Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos que Jesus, ele ainda saía de madrugada, e ele buscava o Senhor, e ele foi orar. Lucas, capítulo 6, o verso 12, diz: e aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Lucas, capítulo 6, o verso 12. Às vezes, nós somos estimulados para orarmos a noite toda, só quando alguém se promove uma vigília. Então nós nos estimulamos a orar durante a noite. Mas quando nós temos a primazia da oração, quando nós entendemos que é importante orar, que nós dependemos de Deus, nós não precisamos de um incentivo de outras pessoas. O que nós precisamos é colocar isso como prioridade, ainda que seja individualmente, mas nós priorizamos isso nas nossas vidas. A pergunta que Jesus fez a Pedro, bem poderia estar sendo feita a cada um de nós. Mateus, capítulo 26, do verso 37 ao verso 45, diz: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? É uma pergunta que Jesus fez a Pedro, mas poderia muito bem estar sendo feita a cada um de nós. Nem uma hora você consegue estar ali aos pés do Senhor a orar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Diante de um grande impasse na vida de Jesus, ele recorreu ao Pai, ele orava, ele buscava. Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis, e ao invés de nós buscarmos ao Senhor, pedimos para que alguém ore por nós? Mas está na hora de gastarmos tempo em oração. Paulo, ele fala aqui no verso 1 a Timóteo capítulo 2, o verso 1: admoesto-te, pois, antes de tudo, aqui não está numa importância de tempo, mas numa importância de prioridade, de primazia. A coisa mais importante, o que é mais importante em relação a tudo o demais, antes de tudo, antes de você ir trabalhar, antes de você ir dormir, antes de você tiver tempo para o lazer, antes de você pensar
em gastar tempo nas redes sociais, antes de qualquer outra coisa, o que deve ser o mais importante para você é a oração. Eu te exorto, Timóteo, para que você entenda isso. Continuando então no verso 2, ele fala: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças. O objetivo de Paulo é insistir na centralidade da oração, mais do que uma análise dos seus tipos. O que Paulo está falando aqui para Timóteo é o seguinte: olha, é importante que você ore, independente da maneira, da forma, do tipo de oração que você faça, que seja deprecações, que sejam orações, que sejam intercessões, que sejam ações de graças, não importa. O importante é que você ore. Ele não está fazendo uma análise aqui dos tipos de orações, mas mostrando a importância, a necessidade, independente de qualquer tipo de oração, mas que você ore, que seja para interceder, busque ao Senhor, que seja para fazer ações de graça, que assim seja, que sejam orações, deprecações, enfim, qualquer tipo de oração, mas o importante é que você ore. Deprecações poderia ser traduzido também por súplicas, está relacionado à apresentação de um pedido ou de uma necessidade a Deus. Deprecações aqui, a ideia fundamental aqui no grego é um sentimento de necessidade. A oração começa a partir do momento que você reconhece a sua dependência de Deus. Ele diz que se façam deprecações. Essas deprecações são um reconhecimento que sem Deus você não pode, não faz nada. A sua total dependência de Deus é o reconhecimento que você precisa estar ali naquele momento buscando ao Senhor. Faça isso, faça deprecações, reconheça que você precise estar ali com Deus. Hernandes Dias Lopes, explicando aqui esse texto, ele diz: a oração é a insuficiência humana aproximando-se da suficiência divina. Quando reconhecemos o nosso desamparo e recorremos para Deus, cônscios de nossa completa necessidade, despejamos diante dele as nossas súplicas. Antes de tudo, faça deprecações, reconheça que você precisa de Deus. Aí depois ele fala orações. A palavra grega aqui é a mesma usada para adoração. É uma palavra que só pode ser aplicada a Deus. O sentido é que orações, elas só podem ser feitas a Deus. Que se façam então orações. É um reconhecimento que você está diante de Deus. É uma petição que você não pode fazer a nenhuma outra pessoa a não ser a Deus. É uma súplica, é um pedido, é algo que você está clamando, que não pode ser a nenhuma outra pessoa, é somente a Deus. É a oração, é algo que você faz a Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sempre a Deus, mas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 16, verso 23 diz: na verdade vos digo, que tudo quando pedirdes a Deus, ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Oração é feita ao Pai, oração é feita a Deus, somente a Ele. A oração, a súplica é feita ao Senhor Jesus Cristo, a Ele que nós oramos. A oração é feita a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e auxiliados pelo Espírito Santo. Aqui no verso 5, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A oração é feita a Deus, através de Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oração é feita a Deus,
as suas petições, o seu rogo, o seu desejo, a sua súplica, a Deus que você o faz, em Jesus Cristo, pela justiça do Senhor Jesus, e auxiliado pelo Espírito Santo. Então a palavra que é usada aqui por Paulo para a oração, é uma palavra que só pode ser usada a Deus, é a mesma palavra que se usa para a adoração, é algo que você só faz a Deus. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões. Intercessões está relacionada com a súplica em favor de alguém ou de alguma coisa. No grego, a palavra aqui traz a ideia de entrar na presença do rei para lhe fazer uma petição, e com a certeza de que você vai ser ouvido. Essa intercessão é uma súplica diante de Deus que está nos ouvindo, mas você está convicto que por causa da justiça do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, por causa do sacrifício dele, porque nós somos justificados em Cristo Jesus, você tem a certeza que você está sendo ouvido. Hebreus, capítulo 10, 19 ao 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos a ousadia, a convicção, poder entrar na presença de Deus, por causa do sangue, do sacrifício de Jesus, da justiça de Jesus Cristo. E você tem essa certeza de ser ouvido. Intercessões. E por fim ele fala, e ações de graças. Essa ação de graça refere a nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito. Nós podemos ver aqui essa questão das ações de graça de duas formas. Primeiro, nós agradecemos a Deus depois de nós termos recebido a resposta de nossas orações. Então nós nos voltamos em gratidão a Deus por Ele ter nos respondido, por Ele ter nos abençoado, porque as nossas preces foram ouvidas, Ele respondeu. Isso então nos leva a agradecer, e esse agradecimento, ele aumenta a nossa fé, para que nós continuemos orando por Ele. Então nós damos ações de graça após nós recebermos as nossas petições. Mas também a Bíblia ensina, em Filipenses capítulo 4, verso 6, que as orações em ação de graça, ela pode ser feita antes de você receber a petição. Quando você agradece a Deus antes mesmo de você receber a petição, é aquela convicção que você tem de que Deus te ouviu e que pela bondade dele, ele vai te responder. Então, mesmo que você ainda não teve a resposta, mas por você saber que ele é um Deus amoroso, que compraz em te abençoar, você já agradece a ele, até mesmo antes de ter recebido a sua petição. Filipenses 4, verso 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. Você ora, você suplica e você já está agradecendo de imediato, porque você tem a certeza que Deus está te ouvindo. E ele continua aqui, e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Paulo fala aqui que as nossas orações devem ser feitas a todos os homens, qualquer pessoa deve ser o alvo da nossa oração, e também pelos que têm autoridade, pelos que estão em eminência, a eles nós devemos estar aqui orando. Diante do que Paulo aqui nos mostra, que nós devemos estar orando por todos os homens, ele nos dá aqui tanto uma demonstração do nosso privilégio, quanto também da nossa responsabilidade. Veja bem o privilégio que você tem. Você, através da oração,
você pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar que ela esteja, independente de onde ela está, a sua oração alcança essa pessoa. Ele diz aqui, por todos os homens, qualquer pessoa, pode estar em outro país, em um outro continente, pode estar em qualquer situação, a sua oração alcança essa pessoa. A questão que também nos mostra, o privilégio que nós temos, é que nós podemos orar em qualquer lugar que nós estejamos. Paulo, ao orar aqui, ele estava encarcerado. Você podia estar acamado, você podia estar no leito, você podia estar confinado a uma casa, independente de qualquer lugar. Você pode estar orando por qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer situação. Esse é o privilégio que nós temos quando nós estamos orando. Pense nisso. Não há ninguém que possa fugir da tua oração. Não há ninguém que você não possa estar orando por ela. E não há nenhuma situação no qual você encontre, no qual você também não possa estar orando por alguém. A oração feita por Jesus há 2000 anos atrás nos alcançou. João capítulo 17, o verso 20 diz: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A oração de Jesus foi respondida, e nós cremos como resposta da oração do Senhor Jesus Cristo. A nossa responsabilidade está em sabermos que, não obstante nós fazermos parte de um mundo caído, nós não somos parte desse mundo. Nós devemos então fazer a diferença no mundo. E ele diz aqui: orai por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Tiago, capítulo 5, verso 16, mostra que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esses que estão munidos de autoridade, que estão em eminência, ore por ele, porque a sua oração pode muito em seus efeitos. Esses que estão perseguindo a igreja, ore por eles, a sua oração pode muito em seu efeito. Esses que estão aí ausentes da igreja, ore por eles, a tua oração pode muito em seu efeito. Entenda a sua responsabilidade, entenda que você faz a diferença quando você estiver orando. Ao orarmos pelas autoridades, estamos reconhecendo que o controle de todas as coisas está na mão de Deus, porque Deus, ele é soberano. E se alguém está em eminência, se alguém está no cargo de autoridade, é porque Deus o quis. Mas quem controla todas as coisas é o Senhor, e a Ele nós oramos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Romanos capítulo 13, verso 1 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então oremos por aqueles que estão em eminência, porque eles estão sujeitos a Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Mostra que todas as coisas estão ali debaixo do seu poder, são sustentadas pelo seu poder. Hebreus 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo está debaixo do controle de Deus, e nenhum poder foi dado a nenhuma autoridade se de Deus não for dado a ele. Foi isso que Jesus ele fala para Pilatos. João capítulo 19, verso 10 e 11. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado.
mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos, ele só poderia estar ali indagando e teve autoridade sobre Jesus, porque lhe fora dado poder para isso. E nós então devemos orar para todos que estão em eminência, porque é o Senhor que é soberano sobre todos os homens, inclusive os que estão munidos de autoridade. Ore, clame ao Senhor a favor dos políticos, a favor desses que têm autoridade sobre o nosso país, porque o Senhor ouve a oração de um justo, e a oração de um justo pode muito em seu efeito. Continuando no verso 2, ele diz: pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Paulo ele traz aqui agora os motivos pelo qual nós devemos estar orando. O primeiro motivo é para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ore por todos os homens, ore então pelas autoridades, porque através da sua oração nós iremos ter uma vida quieta e sossegada. A vida quieta aqui, ela se refere às circunstâncias externas, a tudo que está ao nosso redor, para que você tenha uma vida quieta, para que haja paz, haja tranquilidade no meio da sociedade. Ore. E a vida sossegada, uma vida quieta e sossegada. A vida quieta, sossegada aqui, se refere a algo interior, a paz interior, a algo que possa aquietar o seu coração, não obstante as circunstâncias que possam ocorrer. Quando você ora, você tem esse sossego na sua alma, no seu interior, no seu espírito, a sua paz, que somente Deus ele pode te dar. Hendrickson, ele diz: vida quieta refere-se a uma vida livre de inquietudes externas, e vida sossegada é uma vida que está livre de perturbações internas. Vamos ali para Filipenses, novamente esse texto que nós lemos ali em Filipenses capítulo 4, o verso 6. Olha o verso seguinte: não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. O verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. No verso 6 ele fala para nós orarmos. No verso 7 ele fala que a paz de Deus guardará os nossos corações. O sentido aqui é que Deus ele vai armar guarda ao redor do seu coração, protegendo o seu coração para que você tenha paz. É como se o seu coração fosse uma tenda, e ao redor da sua tenda tivesse vários guardas protegendo ele. É o que diz o verso 7: guardará os vossos corações, colocará guarda ao redor, anjos ao redor do seu coração, protegendo para que você tenha paz. Essa paz que nós temos é a paz que só Deus dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz de espírito, não obstante as circunstâncias adversas. Ore por todos os homens, ore por esses que estão em eminência, para que tenhamos então uma vida quieta e sossegada. Em segundo lugar, em toda a piedade e honestidade. Piedade aqui descreve a atitude mental de respeito ao próximo e a si mesmo, e de honra a Deus. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade. Uma atitude mental, mentalmente você está tranquilo, e você tem uma mente tranquila, tanto em relação aos próximos, as pessoas próximas de você, como também relacionada a Deus.
Já a honestidade refere-se à pessoa que vive um culto constante, em que todos os atos são litúrgicos e vive como se o mundo fosse o templo de Deus, tendo uma atitude correta, tanto em relação a Deus como em relação ao próximo. Quando Paulo ele fala aqui que você tenha uma vida quieta e sossegada, vamos lá, para que os reis, eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Essa honestidade aqui é você vivendo em um culto diário. Não obstante você não estar em um culto dentro de um templo, mas o seu relacionamento com Deus reflete que você vive em um culto constante, fora do templo. É a sua comunhão diária, a sua consciência que você é o templo do Espírito Santo. E nessa condição, como templo do Espírito Santo, você vive em mente constante, voltada para Deus. É o que o termo aqui, honestidade, significa. E o verso 3 ele diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Paulo, ele diz que a oração intercessória em favor de todos os homens, em favor dos reis, daqueles que estão em eminência de autoridade, é bom e agradável a Deus. Deus, ele se agrada de ver os seus filhos intercedendo e orando pelos outros. Entenda, a questão nossa em ter uma comunhão com Deus não é só fazendo algo que lhe é ordenado, algo que nos é mandado, mas também nós fazemos o que agrada a Deus, porque nós temos prazer em agradar a Deus. E esse texto aqui ele diz que quando você ora por todos os homens, intercede, inclusive por esses que têm autoridade, que estão em eminência, por esses que foram colocados aí no poder, isso é agradável a Deus. Deus, ele se agrada quando você está orando por ele, quando você se coloca na brecha a favor desses que estão munidos de autoridade. Ezequiel capítulo 22, o verso 30 diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Na época aqui de Ezequiel, Deus ele não achou alguém que estivesse orando a favor do povo de Israel. Oxalá que agora Deus ele ache aqui intercessores, que Deus ache aqui pessoas que se levantem e diz: Senhor, não obstante a corrupção e o desmantelo desses que estão ali contra a nossa Constituição, que o Senhor possa encontrar aqui intercessores, pessoas que se levantam para orar perante esse povo, perante o Brasil, contra realmente a corrupção e contra esses que estão banalizando a nossa Constituição. Que Deus ele possa encontrar aqui homens que verdadeiramente intercedam por todos os homens e principalmente por esses que estão em eminência. Porque caso você se proponha a fazer isso, é algo que é agradável. O verso 3: porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Pois bem, essa é a admoestação que Paulo ele dá aqui a Timóteo, para que ele ore, colocando a oração como prioridade, para que ele, independente do tipo de oração que ele faça, que ele interceda, que ele ore, que ele clame ao Senhor, reconheça a necessidade de estar diante de Deus, e que ele ore por todos os homens, sabendo desse privilégio que ele tem, como também da sua responsabilidade. Lições que nós aprendemos então aqui nesse texto: orar não é tanto uma questão de tempo, mas sim uma questão de prioridade. Agradecer a Deus, segundo lugar, agradecer a Deus em reconhecimento pelo que Ele já tem feito, gera fé em nossos corações para continuarmos orando. A terceira lição: temos tanto o privilégio como a responsabilidade de orar por todos os homens. Em último lugar, Deus se agrada em ver os seus filhos orando e vivendo em sua dependência. Que Deus nos ajude. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
que nós possamos ter aqui em nosso meio uma igreja, Pai querido, de pessoas que clamam, pessoas que oram, pessoas que buscam o Senhor, pessoas que almejam, Pai querido, clamar a Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levante aqui, ó Pai, pessoas que orem, pessoas que busquem, pessoas que colocam prioridade a oração em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que não é a oração de uma multidão, mas a oração de um justo, pode muito em seu efeito. Pai, em nome de Jesus, levante homens e mulheres que possam aqui, ó Pai, se colocar na brecha, orar a favor do nosso país, orar a favor de missões, orar a favor do nosso bairro, do crescimento da Tua igreja, orar a favor daqueles que estão aqui, ó Pai, na Tua igreja, se dando, se desgastando, que Tu possas levantar aqui pessoas que orem, que clamem, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, levante em nosso meio intercessores. Eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.